Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós, na graça e na paz do nosso Deus. Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus, nesta quinta-feira, 4 de dezembro. Vamos começar orando a Deus. Ó Senhor Deus e Pai, pedimos a Ti, no nome do Teu Filho, Senhor Jesus, para que o Senhor inspire, abençoe esta meditação e que venhamos entender Tua vontade e se esforçar em praticá-la. Para a Tua glória, nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Tenha em mãos a Bíblia para conferir conosco a tudo que vai ser lido pelas Escrituras Sagradas, para que venha se conferir se estamos embasados e dentro do contexto bíblico a tudo que nos referimos aqui nesta meditação. Vamos falar apenas de 3 pontuações. A primeira, entregando todo o meu querer. A segunda, me rendendo sem reservas ao querer de Deus. E em terceiro, farei o que for preciso para fazer a tua vontade, a vontade de Deus. Primeiro, entregando a Deus todo o meu querer. Nunca, jamais conseguiremos fazer a vontade de Deus e negarmos a velha natureza se não resolvermos decidir em nossa inteligência a gente meditar e entender que se não decidirmos fazer a vontade de Deus por completo, por inteiro, não vamos conseguir. É questão de raciocinar. Enquanto a gente não entrega 100% da nossa vida, fica difícil de conseguir fazer a vontade de Deus. Vamos ler aqui em Gálatas, o apóstolo Paulo falando aos servos de Deus que estavam ali na cidade da Galácia, no tempo do apóstolo Paulo, fala o seguinte: não vivo mais eu, vírgula, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo decidiu: não quero mais viver a minha vontade, vou viver a de Deus. E ele se entregou por completo. E ali passou a viver a vida de Deus. Quando a vida de Deus realmente, quando a gente entregamos 100% da nossa vida, e a vida de Deus começa a se evidenciar em nós. É o que o apóstolo, é o que o Senhor Jesus diz em Mateus, se não me falta a memória, capítulo 16 e 24 de Mateus. Só para conferir aqui, Mateus 16, 24, fala sobre essa entrega total para a gente entregar, perder a nossa vida para fazer a vontade de Deus, e aí a vida de Deus ela vai se manifestar em nós. Olha só, Mateus 16, 24, eu acho que é isso mesmo. Mateus 16, 24. É isso mesmo, olha só. Eu vou ler, não estava inserido nessa meditação, mas vale a pena ler. Mateus 16, 24, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque, versículo 25, porque qualquer que salvar a sua vida, quer salvar, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Então, quando a gente perde, entrega, não quer mais viver a nossa maneira, a nossa vida e perde ela, ou seja, entrega tudo para viver a de Deus. Aí sim, aí a gente ganha a vida de Deus dentro de nós. É o que o apóstolo Paulo estava falando a esse respeito. Que agora quem estava vivendo nele
quem estava prevalecendo e vivendo era a vida de Deus. É isso que precisamos fazer. Abrir mão de tudo. É o título desse assunto, o sacrifício, abrindo mão de tudo que sou. Esquecemos de dizer isso logo no início, mas é isso. O título dessa meditação é o sacrifício, vírgula, abrindo mão de tudo que sou. Enquanto a gente não abre mão de toda a nossa vontade, de tudo que queremos que sejamos e vivamos, aí não consegue fazer a vontade de Deus para a salvação. Segunda pontuação, me rendendo sem reservas ao querer de Deus. Enquanto a gente ficamos ainda com alguma coisa da nossa vontade, não conseguimos fazer a vontade de Deus. Tem que abrir mão de tudo. Então, sem reservas, não ficar com nenhuma uma porcentagem de nossa vontade própria. A esse respeito está escrito no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 39, que diz o seguinte: Meu Pai, vírgula, se possível, passa de mim este cálice, ponto e vírgula. Contudo, vírgula, não seja feito o que eu quero, vírgula, e sim o que tu queres. O Senhor Jesus, antes de ir para a cruz, ele foi ao jardim do Getsemane e ali estavam orando. Os discípulos estavam próximo dele também para orar. E Jesus passou esse momento crucial entre a vontade dele e a vontade do Pai. Porque ninguém, quem é que quer, sabe que vai morrer, de que morrer. E sacrificar a sua vontade. A natureza humana não quer. E Jesus entendia que ia enfrentar, ia ver a morte, ia enfrentar aquela vergonha e o desprezo na cruz. E mais do que isso, ia ser separado do Pai. Por quê? Porque toda a maldição do pecado iria estar sobre ele ali na cruz. Está escrito isso no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Maldito aquele que subir ao madeiro. Então, ele falou isso. Senhor, meu Pai, se possível, passa de minhas casas. Mas aí ele foi humilde de espírito e obediente. Ele disse, todavia, não seja o que eu quero, mas como tu queres. E aí ele se rendeu por inteiro. Ele assumiu a enfrentar o cálice, a cruz. É isso que nós temos que nos esforçar para fazer também. Sacrificar tudo, o nosso querer, nossa vontade, sem reservas e enfrentar essa realidade de viver o sacrifício, tomar o cálice. Terceira pontuação é a que já estamos concluindo. Farei o que for preciso para fazer a tua vontade. Esse é o maior sinal quando a pessoa quer a salvação. Ele faz o que for preciso, o que tem que se fazer para conseguir a vida eterna. Foi o que aconteceu com uma das pessoas que queria ver Jesus. Quando você quer a salvação, você faz de tudo. Você enfrenta tudo que tem que enfrentar para conseguir a salvação. Nós vamos falar aqui um texto bíblico. Antes de ler, nós vamos fazer esse comentário, discorrer sobre essa situação dessa pessoa, que o nome dele era Zaqueu. No tempo de Jesus, ele era baixinho, ele era cobrador de imposto, mas ouviu falar de Jesus e tocou uma sede na sua alma. Há tanta gente precisando para um tempo, um pouquinho de tempo e refletir. Eu tenho uma alma. Quando eu morrer, para onde é que eu vou?
Foi isso que eu fiz quando eu tinha meus 17 anos. Eu parei, fiquei, estava lá na sala da minha casa onde eu morava. Na janela, olhei para o céu e fiz essa pergunta. Poxa vida, eu vou morrer. Um dia eu vou morrer. E ergui minha voz a Deus. Deus, se tu existe, me responda. Quando eu morrer, será que eu estarei na eternidade? Será que eu estarei ao teu lado? Tem misericórdia de mim. E aí eu vi a palavra da salvação e aceitei, porque eu vi a preciosidade da minha alma e da vida eterna. Então, Zaqueu fez isso. A multidão estava ao derredor e ao redor do Senhor Jesus, porque para onde Jesus ia, muita gente o seguia, porque sabia que ele era o escolhido, o profeta, o enviado de Deus, e por meio dele se falava da salvação e também havia libertação de espíritos malignos e curas, milagres. Então, Zaqueu queria ver, saber. Ele não estava procurando ser rico, ele já tinha muito dinheiro e às vezes até adquirido injustamente. É tanto, leia todo esse contexto da história de Zaqueu, que se encontra em Lucas capítulo 19, versículo do 1 ao 10. E ele teve esse desejo. Pense bem, pare um pouco. Você que ainda não tem essa certeza e esperança de salvação, pare um pouco e pense. Minha alma, salvação da minha alma. Eu preciso, depois da morte, eu preciso saber para onde eu vou. Eu preciso saber de salvação. E a multidão ficava ali ao redor de Jesus e Zaqueu não conseguia ver, não conseguia se aproximar de Jesus. Então tinha árvores ali próximo e ele subiu numa árvore. E o mais interessante, o detalhe é que a árvore era uma árvore brava, ou seja, tinha empecilhos para Zaqueu subir, espinhos, alguns galhos. Então, mas quando a pessoa quer a salvação, ela não vê dificuldade, nem obstáculo, nem empecilho. Ela luta para essa conquista. É isso que as pessoas precisam despertar. Zaqueu subiu naquela árvore brava, com dificuldade, mas conseguiu subir. Então, você que quer a salvação e conseguir, tem que entender isso. Tem que não olhar para o obstáculo, tem que olhar para o resultado da salvação. E, feito isto, o Senhor Jesus, que estava ali na forma humana e também tinha a natureza de Deus, sabia todas as coisas, sabia que Isaque estava ali perto, em cima daquela árvore, olhando para ele, para o Senhor Jesus e com desejo de obter a salvação. É isso que faz toda a diferença. Deus sabe, conhece o meu e o seu coração e sabe se há interesse, desejo, prazer por Deus e pela salvação da alma. E quando isso é feito, está escrito que a salvação chega na vida daquela pessoa. Pois está escrito em Romanos 10, versículo 10. Se não me foge a memória, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, versículo de número 10. Acho que é isso mesmo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, que diz que a palavra está bem perto de si. É isso mesmo. Que diz aqui, olha só, eu estou sendo um pouco extenso, mas é para as pessoas terem a convicção do que é, como é que pode ter a salvação da alma.
Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou do morto, serás salvos, visto que com o coração se crê para a justiça. Então é isso. Quando a pessoa quer, busca, e essa salvação está bem perto de nós. Então, vamos ler agora o versículo. Olha só, Lucas capítulo 19, versículo 8. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor, Senhor, eis que resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Preste bem atenção. Resolvi dar metade dos meus bens aos pobres. Quando a pessoa verdadeiramente obedece a Deus, faz isso. Eu me dirijo aqui a pastores, bispos, padres. A palavra de Deus é bem clara que a justiça de Deus, que é feito uma das coisas fundamentais do Evangelho de Cristo, não de homens e nem de outras coisas. Ele preza pelo o arrependimento, a fé e a justiça. Então, repartir o pão com o próximo. Zaqueu teve esse ato de misericórdia e uma das coisas que faz com que a pessoa quer se salvar e quer salvar a outros. Ele se preocupa com o próximo. E Zaqueu diz isso. Eu resolvo. Jesus não pediu, olha, de tudo que você tem, se você quer ter a salvação. A única pessoa que ele disse isso para tentar libertar das pessoas foi ao rico que queria ter a riqueza no seu coração. Então, todos que amam ao dinheiro, a riqueza, corre risco de perder a salvação. Mas todo aquele que quer a salvação, ele se despoja de tudo. E Zaqueu disse, se eu devo a alguém, vou dar 4 vezes mais. Aí está a ilustração, o sinal evidente de uma pessoa que tem sede pela salvação. E concluímos com as seguintes palavras. Quando a pessoa verdadeiramente quer a salvação, ela vai em frente, abre mão de tudo que tiver que abrir para nada embaraçar a sua salvação ou prejudicar. Ela foca o alvo. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficam para trás. Prossigo para o alvo. Quem quer a salvação faz por onde, foca ela e vai até o fim, em prol deste bem maior, que é a salvação da alma. Vamos orar a Deus agora agradecendo por esta meditação. Pai Celestial, louvado seja o teu nome por tudo que foi dito, que nós temos a mais absoluta certeza que foi o teu Espírito que fluiu para revelar muitas das coisas que as pessoas precisam entender para verdadeiramente saber se quer ou não a salvação da alma para a eternidade contigo. Em nome de Jesus te agradecemos. Que Deus abençoe a todos. Deus fez fluir algo muito glorioso pelo Espírito e pela palavra de Deus. Mas para que tanto eu como você tenha essa ciência, o quanto é importante a salvação da nossa alma. E agora entra no livre-arbítrio. Aí é cada um de nós que decidimos ter o prazer do interesse pela salvação da nossa alma
ou querer viver na vontade própria. A vontade própria do homem distancia de acertar com a salvação, com a vontade de Deus. É questão do livre-arbítrio. Fica a critério de cada um. É uma decisão pessoal. Deus abençoe a todos. Ótimo dia. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.